fila do programa Bolsa Família diminuiu durante o ano passado, mas fechou com 503 mil famílias na fila de espera em dezembro de 2024. A informação é do colunista do UOL, Carlos Madeiro. O número de famílias pré-habilitadas no programa era de 1 milhão e 100 mil, mas apenas 602 mil foram incluídas, deixando o déficit para 2026. No último mês de 2025, o governo pagou o benefício a 18 milhões e 700 mil famílias a um custo de 12 bilhões e 700 milhões de reais, o que dá uma média de pagamento de R$ 691 reais por família. Em nota, o Ministério afirma que o pagamento seguiu dentro da previsão orçamentária de 2025 e não respondeu se essas famílias devem ser incluídas no primeiro pagamento de 2026. E aí, Leandro, eu queria fazer uma pergunta para você, aproveitando que o Leonardo voltou agora. Como é que fica esse ano, que é ano de eleição? A gente está falando aí de 500 mil de pessoas que estão esperando na fila para conseguir o Bolsa Família. Isso afeta a campanha, principalmente do presidente Lula, que vai tentar a reeleição esse ano, né? Sem dúvida, né? O eleitorado do presidente Lula já há um tempo tem uma correlação muito estreita com essa questão dos benefícios sociais, do benefício do Bolsa Família, mas é importante entender também o perfil socioeconômico de quem está pleiteando isso, porque programas de bem-estar social, programas de transferência de renda precisam ser bastante bem formatados para atingir o alvo certo, né? Aquilo em políticas públicas que a gente fala, que às vezes a gente atira para tanto lado que a gente não sabe qual bala acertou o alvo, né? E aí é preciso também olhar e focalizar, né? As políticas públicas precisam ser bem focalizadas agora para cumprir o seu dever aí social, para cumprir aquilo que elas estão buscando. A questão eleitoral, ela extravasa essa questão do objetivo da política, mas obviamente ela vai estar envolvida, e um ano eleitoral como esse é fundamental que o Estado aí esteja, né, buscando equacionar esses gargalos aí, até por conta de não respingar na imagem do candidato presidente, né, presidente que vai à reeleição, esse tipo de mecanismo que exclui determinadas famílias ou determinados indivíduos das transferências de renda. Então, isso tem um impacto direto, sim, é importante a gente analisar, é uma das bandeiras já históricas do presidente Lula aí com relação à questão do Bolsa Família, e se há um mal-estar com relação a isso, com certeza isso pode trazer aí problemas aí para sua tentativa de reeleição. Caiu aí na internet, voltou agora, a gente está falando sobre o Bolsa Família. Só para te atualizar, em 2024, a informação do colunista Carlos de Madeira é de que o número de famílias pré-habilitadas no programa era de 1 milhão e 100 mil e 602 mil foram incluídas. Então, a gente está falando aí de mais de 500 mil de famílias que ainda não foram incluídas no programa Bolsa Família, mas que estão na fila de espera. Famílias, não 500 mil de pessoas. Significa o seguinte, que se a gente for falar em voto, pessoas votantes, pode ser mais de uma por família. Então, a gente está falando aí de muita gente e isso pode influenciar na campanha, principalmente do presidente Lula, que vai tentar a reeleição em 2026. A minha pergunta é a seguinte, a previsão orçamentária já foi um problema, a gente lembra disso em 2025, né? Como é que o governo vai conseguir incluir esse gasto no orçamento, sabendo que as contas estão apertadas? Como é que fica? Bom, na realidade, como você mesmo colocou, né, acho que na reportagem mostra, e se a gente for lá no link, inclusive no UOL, fica claro, né, já há uma redução muito grande dessa fila, né? A gente passou por um processo nos últimos anos, um pouco por causa da questão da pandemia do Covid, um pouco porque a gestão Bolsonaro também tentou modificar o programa e desorganizou um pouco o cadastro único, que fez com que ficasse difícil conseguir acertar as famílias, como o Leandro já bem colocou. Parte do objetivo da política pública é você pegar o dinheiro e colocar na da pessoa certa que precisa, né? E não pulverizar dinheiro. E isso criou um certo caos no primeiro momento, e quando você reverteu esse processo, tinha um monte de fraude, tinha um monte de problema, enfim, e houve uma reorganização desde então. Eu acho que só essa reorganização e essa redução da fila, eu acho que já é um dividendo eleitoral positivo para o presidente Lula nesse momento. Eu acho que, como a gente viu, se ele, entre 24 e agora 25, né, se reduziu quase 500 mil de famílias, eu imagino que o presidente Lula vai trabalhar bastante para tentar reduzir o máximo possível, porque ele sabe do dividendo eleitoral dele disso, né? Ele sabe que aquela pessoa que saiu da fila e pegou aquele dinheiro vai se sentir mais sensível em relação ao presidente.
Quanto à questão orçamentária, obviamente vai ser muito difícil, mas, enfim, esse é o elemento que eu acho que ataca diretamente a base mais fiel, ou pelo menos aqueles que gravitaram muitas vezes e saíram do Lula 1 e Lula 2 e foram para o Bolsonaro. Então, eu acho que ele vai tentar achar um espaço nesse orçamento, seja através de restrição de outras áreas, ou eventualmente em função de alguma fonte extraordinária de recurso que apareça ao longo do ano pelo ministro Haddad, enfim, mas eu tenho convicção que o presidente Lula vai tentar achar algum espaço para poder atacar forte essa redução dessa fila. Não vai equacionar, me parece que não, a burocracia disso, lamentavelmente, é complexa aqui no Brasil, em qualquer lugar, mas aqui no Brasil também, mas eu acho que essa fila vai reduzir mais ainda, porque, de fato, ela vai gerar um dividendo eleitoral, na minha opinião. De 500 mil de famílias, Leandro. Digamos que 2 pessoas em cada família votem, então estamos falando aí de 1 milhão de pessoas, né, de 1 milhão de votos. Isso pode influenciar na eleição de 2026? Pergunto porque as últimas pesquisas mostram o presidente Lula ganhando no primeiro turno, ganhando bem, com uma vantagem grande para o segundo colocado. Isso pode mudar se, como o Leonardo falou, o Lula não conseguir, o presidente não conseguir mexer nessa fila? O Leonardo acredita que ele vai conseguir mexer, mas pode mudar se ele não conseguir? Leandro, pode. Eu acho que assim, não é um fator isolado que vai determinar o processo eleitoral, que vai resolver a questão para um lado ou para outro, mas como a gente sabe, as eleições passadas, e essas tendem um pouco a repetir aquele enredo da eleição anterior, elas foram muito apertadas, elas foram uma vitória, vamos dizer, por pontos do presidente Lula. Então, quaisquer fatores aí que você mexa, quaisquer fatores que você altere dentro dessa questão, dentro das eleições, e aí você fez bem o cálculo, né? Você está falando de 500 mil, você está jogando para 1 milhão, você está vazando para esse, e aí pensando em quem está impactado em torno também aí, obviamente que são números que podem aí trazer um certo revés caso isso não se equacione. Mas, sem dúvida nenhuma, até lá a gente ainda tem também um tempo e tem, como o Leonardo bem colocou, para exibir o outro lado da moeda, né? Dizer, olha, está atrasado um tanto, mas essa fila foi reduzida, tem tudo isso. Agora, uma coisa que me preocupa também, e acho que isso tem um impacto direto não só na eleição, como no pós-eleição também, é aquela questão que vocês estavam abordando há pouco sobre caber no orçamento, né? Quer dizer, a gente precisa entender também muito bem como é que o governo vai equacionar essa fila, pensando aí também em 2027, porque a gente faz muita coisa durante as eleições, promete muita coisa durante as eleições, só que chega um dia, chega o amanhã, né? E aí as contas públicas já estão bastante complicadas, já tem problemas graves aí contratados para o ano que vem. Quanto mais a gente abrir essa torneirinha de gastos públicos focado especificamente nas eleições agora, maior vai ser o desafio que a gente vai ter nos próximos anos, a começar por 2027. Então, acho que é um problema que a gente tem que olhar para agora, uma questão que pode e deve influenciar as eleições, mas também para o pós-eleições, e aí, obviamente, isso influencia o governo de quem vier e os rumos do país nos próximos anos também. O Leandro lembrou bem, Leonardo, que se o presidente Lula for reeleito, essa conta fica para ele, né? Então ele vai ter que fazer essa continha aí, votos e dinheiro do Bolsa Família, no papel, na caneta, né? Porque se ele conseguir mexer na fila para angariar voto para ser reeleito, em 2027 ele vai ter que tomar conta desse orçamento. Esse orçamento fica na conta dele. E aí, como é que fica? É verdade, totalmente verdade. Lamentavelmente, a gente está acostumado a ver esse tipo de filme, né? Que isso já aconteceu com a Dilma também, quando ela tentou, quando ela tentou reeleição e conseguiu a reeleição, ela deixou armada uma bomba fiscal no momento seguinte. Tanto é que ela tentou trazer lá o Joaquim Levy para resolver as coisas, não funcionou e a crise foi ficando cada vez mais incrementada em 2015 para frente. O final do governo Bolsonaro também, ele armou uma bomba, no final das contas, para o próximo governo, imaginando que ele conseguiria chegar lá e lidar com ela, mas com precatórios, como é que é o nome? Contingenciando uma série de gastos, raspou os recursos da universidade pública, enfim, não pagou bolsas de mestrado e doutorado. Então, assim, ele também armou uma bomba que estava pronta e o governo seguinte, no caso do Lula, que ganhou, só foi viável porque você teve aquela PEC que permitiu o gasto público poder correr, ser mais organizado. Então, a ver como o presidente Lula vai tentar organizar essa reeleição dele, se ele vai armar uma bomba de fato para o próximo que vier, seja ele mesmo, ou se ele vai conseguir manejar melhor e não vai precisar recorrer a esse dispêndio
esse dispêndio desenfreado de eleições que a gente, lamentavelmente, está começando a se acostumar. Vamos acompanhar aí os próximos passos para saber o que vai ser feito, qual é o malabarismo econômico e político que o governo vai fazer para conseguir beneficiar essas famílias sem perder os votos na eleição de 2026.